Você vê como a coisa é complicada. Vamos criar nossa primeira classe? Vamos colocar isso em prática? E aí, a gente vai criar a primeira classe e depois nós vamos colocar essa primeira classe em prática, codando ela. Então, depois a gente vai criar ela em linha de código para a gente ver como que funciona, tá bom? Então, para criar nossa primeira classe, precisamos identificá-la, tá? Então, no caso aí, eu vou demonstrar nos jogos, tá? Eu gosto de demonstrar com jogos porque eu falo que a maioria das pessoas jogam, então eu acho que fica mais fácil, né? Então, eu acho que chega perto ali do senso comum, tá? Então, antes disso, antes da gente chegar nessa classe, preciso dizer uma coisa também bem importante. Existe uma coisa chamada visibilidade. O que é a visibilidade? Quando eu crio uma classe ou um atributo, um método, existe uma coisa chamada visibilidade. E essa visibilidade, ela é muito, 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 muito importante, tá? E por que que ela é muito importante? O Java, né, a linguagem orientada a objetos, lembra que eu disse que ela é uma linguagem muito segura, tá? Então, um dos pilares da orientação a objetos é a segurança. E uma dos pontos da segurança é a parte de visibilidade. Ou seja, a gente determinar quem pode ver o quê, tudo bem? Então, tanto classes, atributos e métodos, eu tenho que verificar a visibilidade, ou seja, quem pode ver o quê. Então, vamos lá. Numa classe pública, quando uma visibilidade pública, tá? Aqui, ó, pública, todo mundo pode ver. Então, o atributo, o método, tal, ele se torna visível para todas as outras classes. Tudo bem? Então, qualquer classe pode ver ela. E pode acessar, e pode usar, todo mundo. Quando ela está protegida, né, que é o protect, né, que a gente fala, ela não é visível para as outras classes. Então, ela é só visível para as suas subclasses. Ou seja, quando a gente fala de herança, ela só vai ser visível, né, para as classes que ela tem herança. E temos a classe privada ou private. O private, ele não pode ser visualizada por nenhuma outra classe, ou seja, ninguém sabe o que está lá. Então, ela é confidencial do nível top, 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 tá? Então, a pública, a protect e a private. Public, protect e private, tá? Então, pública, todas as outras classes têm acesso. Protect, ela vai ficar protegida, só suas subclasses vão poder ver. E a private, ela é totalmente fechadinha ali, ninguém pode ver o que está acontecendo dentro dela. Nós vamos trabalhar inicialmente bastante com a pública. Em seguida, principalmente quando a gente trabalha com banco de dados, a gente acaba trabalhando com a Protect e com a Private, ok? Então, vamos lá. Vamos lá para a nossa primeira classe. Então, eu vou criar uma classe chamada personagem, tá? Então, aqui eu tenho o nome da minha classe, ok? Olha o nome dela aí. E eu tenho a minha visibilidade aqui do lado, tudo bem? Então, a classe que a gente vai criar é a personagem, tá? Então, porque todo jogo, ele precisa de um personagem. E agora eu vou criar os atributos, ou seja, as características do meu objeto, da minha classe personagem, tá? Para as minhas características, tudo bem? Para os meus atributos e o tipo de atributo, eu escolhi esses. Então, eu escolhi aqui colocar nome, tá? Então, aqui do lado, ó, eu coloquei público, tá vendo? Público, 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 ok? Aqui não tem nada, se não tem nada é público também. Então, o nome, ele vai ser um atributo do tipo string. O força, do tipo byte. O HP, do tipo byte. Posição, aqui eu coloquei um vector 3, que é um tipo específico para jogo, tá? Jogos, que é um vetor de 3 posições. É a posição do personagem dentro da tela. E imagem, que é uma string. Toda vez que eu quiser salvar uma imagem, tá? Seja um sistema e tudo, geralmente nós salvamos
caminho da imagem, tá? A gente não salva a imagem, a gente salva onde a imagem está localizada, onde ela está guardada, tá? Por isso que a gente salva a imagem como uma string. Aqui eu não estou falando de banco de dados, tudo bem? Mas de qualquer jeito é uma string, tudo bem? Até aí, tudo bem? Respira. Respirando. Tudo ótimo aí? Tudo legalzinho, beleza? Quer criar a sua classe sozinha? Não tá gostando da minha classe aí, personagem? Acha que tá faltando alguma coisa? Fácil. Pausa o vídeo, né? Vai, escreve aí seus atributos, sem problema nenhum que eu te espero. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora nós vamos fazer os métodos. Lembra quem são os métodos? Lembra quem são os métodos? Ó, os métodos são as operações, ou seja, as ações, né, os serviços que a classe vai executar. Então, quando eu tenho os serviços que a classe vai executar, eu tenho os métodos. Vamos ver quais métodos que agora a gente vai poder chamar? Então, aqui eu coloquei alguns métodos. Então, método, o seu tipo de retorno, e aqui do lado, a visibilidade. Então, também coloquei ele como público aqui, ó. Tudo bem? E aí eu coloquei aqui, ó, atacar, defender, andar, correr e pular. Tudo bem? Então, coloquei aqui os métodos. E eles todos do tipo void. Ó, o que é o tipo void? Void, toda vez que eu tiver um método do tipo void, é um método que não tem retorno, ou seja, ele não vai me devolver nada, ele não vai me devolver absolutamente nada, nenhum valor, nenhuma informação, ele não vai me devolver nada. Então, assim, essa daí é a nossa primeira classe. Então, deixa eu só apagar aqui. Borracha, apagar tinta do slide, pronto. Então, aqui a gente tem a nossa primeira classe. Olha que lindinha aí, ó. Nossa classe personagem, né? E ela tá colocada aí. Aí a dúvida, como que eu coloco isso daqui? Olha aí, como que eu coloco isso daqui dentro do Java? Então, como que eu coloco isso dentro do Java? Vamos ver como que eu vou colocar isso aqui dentro do Java? Vamos lá para o NetBeans? Abre lá o NetBeans, cria um projetinho, vou criar o meu, espero você lá no NetBeans. Bom, tô aqui no NetBeans, tá? Então, eu criei aqui um projetinho novo no NetBeans, tá? Dei um nome aqui de classe Java, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela classe personagem que nós fizemos e vou criar ela aqui no NetBeans, tá bom? Então, eu vou criar ela aqui na classe. O que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito do mouse, ó, clicar com o botão direito do mouse, New Java Class, ok? Então, botão direito, pronto, apareceu aí para mim a minha janelinha para eu criar a nova classe Java aqui. Como que é o nome da nossa classe? Personagem. Personagem. Então, eu estou criando a minha classe agora, personagem. O nome de classe sempre é importante você começar ela com letra maiúscula. Por que isso? Existe uma convenção, tá? Que diz que o ideal é sempre começar o nome de classe com letra maiúscula. Pode parecer besteira, tá bom? Mas se você for em algum lugar, tal, eles vão dizer que o ideal é isso, você criar o nome de classe com letra maiúscula. Às vezes, até numa entrevista de emprego, alguma coisa, eles vêm com essa história de boas práticas, tá? Então, é uma boa prática você utilizar a letra maiúscula no nome de classe. Então, eles entendem sempre que o nome de classe começa com letra maiúscula. Aí, é só apertar Finish, tá? Apareceu aí nossa classe personagem, viu que? Classe personagem, tá? Como eu vou fazer uma classe simples, eu vou até apagar aqui essas linhas de comentário, tá? Pra gente entender. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Acho que eu não vou conseguir.
né? Mas tudo bem. Consigo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar a minha classe. Então, eu já tenho a minha public class personagem, tá? Então, já está public, tá vendo que ele já vem como padrão public. Está no pacote classe Java, então, realmente está aqui, ó, no pacote classe Java, tá? E aí, eu vou criar os meus itens. Então, o que que eu vou fazer aqui, tá? Sempre eu começo pelos meus atributos e depois pelos meus métodos, tá? Pelos meus atributos e pelos meus métodos. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lembrar quais são os meus atributos. Então, olha quais são os meus atributos ali, ó. Nome, força, HP, posição e imagem. Eu vou trocar esse vector 3 por um int, tá? Só por uma questão de não ter problema aqui com o meu NetBeans, tá bom? Então, primeiro eu vou criar um nome que vai ser uma string, ok? Então, nome string. Então, tá? String, não, ok? String não. Mas você não colocou que ela é pública. Se eu deixar em branco, ele já entende que é público, ou eu posso escrever aqui, ó. Public, nome, string, nome. Tudo bem? Ele até me dá aqui, ó, dizendo que não precisa, tá bom? Ele deixa a lâmpadazinha aqui dizendo que não precisa. Então, é opcional eu colocar ou não colocar, tá? Aí eu falo que é gosto do freguês. Tudo bem? Gosto do freguês. Então, vamos para o próximo aqui. O próximo, né? Aqui, voltei, força, certo? Força que é byte. Vou ver se eu consigo colocar o byte aqui. Byte, força. Lembrando que nome de variável, nome de atributo, nunca tem acento, tá? Nunca tem acento. Isso é importante a gente saber. Aí, também, HP byte e posição int, ok? Então, HP, opa, sempre o tipo primeiro, então, byte, HP, e aí a gente combinou e que era que eu ia colocar? Posição, que vai ser int. Int, posição. Posição, tá bom? Int, posição. E aí, para terminar, a gente vai ter imagem como string. Ó, imagem como string. Você percebe que eu estou indo e voltando, né, da minha tela do diagrama, exatamente para você ver o quê? Para você ver que é pegar o diagrama e passar para cá. Simples assim. Então, assim, não tem muito blá, blá, blá. É pegar o diagrama e passar para cá. Não tem muito erro. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas esse diagrama não serve para nada. Serve, tá? Serve. Então, você pega o diagrama, monta o diagrama e simplesmente transfere ele para o código. Então, se você montar todos os diagramas, você só vai transferindo ele para o código. Então, você já vai saber o que você precisa fazer. Então, você ganha tempo, tá bom? Então, você ganha tempo. Vamos lá. Agora, nós vamos para os métodos. Vamos ver o método? Então, o primeiro método que eu tenho ali é o método atacar, tá? Então, vamos lá. Então, ele é num tipo void. Então, como que eu vou criar o meu método void, tá? Então, vamos lá. Então, vou vir aqui. Eu gosto de fazer essas indentações, tá? Mas aí é opcional. Então, aqui eu vou escrever public, certo? Void, atacar, abre, fecha parênteses. Opa! Ele é um método. Vou abrir e fechar a minha chave. Tudo bem? Então, quando eu abro e fecho a chave, eu disse que eu estou abrindo e fechando o meu método. Tudo bem? E aí, aqui dentro, lógico, eu vou ter as informações de como atacar. Aqui, no caso, eu não vou fazer nada, porque é só um exemplo que nós estamos fazendo. Porém, se
eu fosse fazer um programa para valer, eu escreveria aqui o código, de ataque, tá bom? Então, aqui seria o momento de escrever o código de ataque. A mesma coisa aqui, ó, eu vou fazer para o defender, tá? Então, para o defender, a mesma coisa. Ó, public void defender, tá? Abriu e fechou, ok? Abriu e fechou, tá? Então, defender. Vou fazer o próximo, só para a gente, eu posso dizer, só para a gente mudar um pouquinho. O próximo, ó, que é o andar, eu vou fazer ele como private, ok? Então, andar vai ser um private. Então, eu vou colocar aqui, ó, private, ok? Ó, void, é para private, ó, void, andar. Ele fica dando erro, mas enquanto você não escreve tudo, ele não para de dar erro, ok? Aí, ó, o andar ele tá com o private, ele deu uma mensagem aqui, ó. Andar ainda não foi usado. Tudo bem? A gente sabe que ele ainda não foi usado, beleza, tá? Aí o próximo eu vou fazer com protect. Tudo bem? Ó, próximo eu vou fazer com protect. Então, vou vir aqui, quem é o próximo? Correr. Então, correr, eu vou usar o protect. Então, protect, ok? Void, correr. Vamos ver o que aconteceu ali. Ó, deu um erro aqui. Se eu escrevi protect errado, ó, class protect, class personagem. Ele não vai deixar. Por quê? Porque a minha classe não é protect. Então, ele não vai deixar eu fazer um método protect se minha classe não for protect. Olha que legal. Como a minha classe é pública, eu não posso fazer um protect, uma classe protect dentro de uma classe pública, ok? Então, vou deixar ele público, ok? Olha que legal. Aí, o último, pular. Você vê que ele é bem, né? Eu só vou colocar assim, ó, void, pular. Ai, por que que você fez isso? Você não colocou nada, se ele é público, se ele é private. Coloquei sim, coloquei que ele é público. Como ele é uma classe pública, se eu não colocar nada, ele entende que é público. Olha que bacana. Olha que bicho inteligente. Como eu não coloquei nada, ele entende que é uma classe pública, tá? E se aqui eu colocasse aqui, ó, ao invés de void, eu vou colocar string, ó, int. Olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro. Tá vendo? Porque falta um return. Então, aqui dentro, eu vou ter que colocar um return, ó. Return 0, por exemplo. Ó. Então, se eu colocar aqui, se ele não for void, ou seja, não tiver retorno, eu tenho que trazer um retorno. Então, eu pego exatamente o que eu fiz lá na minha classe e transfiro para cá. Você vê que como que a coisa ela é interessante, né? Então, nós temos a possibilidade de fazer o quê? De espelhar uma classe, né, um diagrama de classe, aqui dentro da programação. Então, eu espelho o diagrama de classe aqui dentro da programação. Olha como é bonito de ver. Olha como é bonito de ver. E aí eu posso ir pensando em como eu vou estruturar tudo isso. Então, eu penso nas estruturas de tudo isso. Assim,
o conceito de orientação a objetos, ele é muito maior do que isso, tá. Então, assim, esse daí é um pequeno detalhe de muitos. Então, assim, tem o polimorfismo, tem a herança, mas sempre tem que ter em mente que tudo é voltado para o mundo real. Então, quando a gente pensa em tudo isso, nós estamos pensando no mundo real, de como o mundo real vive. Então, orientação a objetos é isso, é pensar no mundo real, de como o mundo real está enxergando as coisas, de como o mundo real entende e compreende. Então, entender o Java é entender o mundo real, tá? É entender e compreender como que o mundo real funciona. Então, eu quero fazer problemas mais complexos de Java, tá? Com um banco de dados, com web, eu preciso entender os conceitos de orientação a objetos. Se eu não entender, não funciona, tá bom? Não funciona. Então, dá para fazer tudo isso, tudo bem? Então, eu tenho que ir trabalhando e entendendo. Ok? Bom, vamos lá. Vamos continuar que a brincadeira ainda não parece que acabou? Parece, mas falta só um pouquinho, tá bom? Vamos sair daqui e vamos voltar aqui para os nossos slides. Temos que também identificar dentro do diagrama de classe os relacionamentos. Por quê? Porque as classes elas podem conversar entre si, né? Então pode existir a necessidade de um relacionamento, ou seja, existir a dependência entre as classes. Então, uma classe pode depender da outra, um objeto pode depender do outro, né? Então, a gente fala que nós dependemos do quê? De roupas, né? Então, nós somos objetos pessoas, roupas são objetos, e nós dependemos deles. Por exemplo, eu dependo do objeto óculos, né? Então, muitas vezes eu dependo do objeto óculos. Então, nós temos essa dependência. E essa dependência na programação, a gente fala que é o relacionamento, tá bom? Assim, tem que tomar cuidado para não confundir com relacionamento entre tabelas, tá? Isso aqui é relacionamento entre objetos, dependência entre objetos ou entre classes, ok? Entre objetos das nossas queridíssimas classes, ok? E esses objetos, existem os relacionamentos de associação, né? Então, essa associação pode ser binária, que é a mais comum, né? Então, que a gente encontra uma classe que necessita do domínio de algum atributo, né? Que está em outra classe. E aí, tendo isso, a gente cria o quê? O relacionamento. Então, tem um atributo numa classe que eu preciso, eu vou lá e crio o relacionamento com ela. E assim no mundo real, né? Às vezes a gente encontra alguém que a gente se identifica ou que a gente precisa de alguma coisa, o que que a gente faz? A gente passa a se relacionar com a pessoa, a gente cria uma associação, cria um relacionamento com essa pessoa. Então, continua o mesmo conceito, que orientação a objeto é a mesma coisa, né? Então, a gente tem uma organização, assim, hierárquica para isso. Então, aqui nós temos um exemplo bem legal. Então, temos o personagem, que é aquela que a gente estava usando até agora, e temos conta. Então, geralmente, quem joga, né, sempre tem uma conta em algum lugar, na Steam, ou sei lá, alguma conta para jogar, né? Então, aqui a gente tem um relacionamento de associação. Então, o personagem, né, ele tem uma conta, ele pode ter uma ou muitas contas, não é assim? Né? Mas ele só tem, por exemplo, um e-mail relacionado por conta, né? Então, ele pode ter uma ou nenhuma conta, certo? Então, só que uma conta pode ter vários personagens atrelados. Então, uma conta pode ter vários personagens, certo? Uma conta pode ter vários personagens atrelados dentro dela. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu conecto uma coisa. Agora eu pergunto: uma conta é um personagem? Não, certo? O personagem, ele tem uma conta, mas a conta, ela não é um personagem.
Então, o personagem tem nenhuma ou muitas contas. Então, olha aqui. O personagem ele tem 0 ou muitas contas. Certo? Agora, uma conta pode não ter nenhum, né? Ou muitos personagens. Ok? Atrelados a ela. Então, a gente tem aqui uma associação entre elas, porque existe um relacionamento para os dois lados, certo? Existe um relacionamento para os dois lados. E aí a gente entra num ponto bem interessante. Mas vamos pensar nisso depois, porque, né, senão vai confundir toda a cabeça. Ok? Pensa nisso. Contas, personagens, personagens, contas. E vamos pensar também um pouco mais no Java. Combinado?